O Evangelho. Então, na primeira parte da nossa apostila, nós respondemos a pergunta: será que eu sou salvo? E tendo dúvida disso ou não, nós começamos a falar sobre a regeneração, a ira de Deus, o livre-arbítrio. E agora chegamos na melhor parte, a melhor mensagem, a melhor notícia para toda a humanidade, o melhor presente, que é o Evangelho. E não estou falando de qualquer evangelho, eu estou falando do único evangelho, o evangelho bíblico. Porque depois de tudo que vimos, alguém pode dizer: quem poderá nos salvar da ira de Deus por causa do pecado? Para isso que Deus deixou por escrito na Bíblia o evangelho. O problema é que a Bíblia foi colocada de lado. Por causa disso, ninguém sabe ao certo o que está escrito, e quando abrem a Bíblia, facilmente as pessoas tiram as frases de seus parágrafos, textos dos seus contextos, e dentro deste pequeno verso em Romanos 1,16, dentro do seu contexto, enxergamos algumas verdades essenciais maravilhosas. Porque o texto diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A primeira verdade a ser considerada aqui é o artigo definido do. Paulo não tinha o Evangelho paulino em oposição ao Evangelho petrino ou joanino. Sempre foi e sempre será um único evangelho. A segunda verdade essencial aqui é que Paulo não tinha um evangelho que era peculiar para certa cultura. Jesus não trouxe para nós pregarmos uma variedade aos judeus, uma variedade aos gentios, uma variedade para o passado, uma variedade de evangelho para o futuro. Porque veja bem, não é o evangelho que precisa se adaptar às pessoas, são as pessoas que precisam se adaptar ao evangelho. Por isso que Jesus fala que elas devem nascer de novo, para se conformarem ao Evangelho. O Evangelho não deve ser transliterado, adaptado, atualizado. As pessoas que têm que nascer de novo, pois todas as pessoas de todas as culturas sofrem do mesmo mal e só uma mensagem tem poder para salvá-las. A terceira verdade essencial que vemos neste versículo é que Paulo não tinha um Evangelho que fosse particular a uma única época da história. O Evangelho é o mesmo de Gênesis 3,15, com 4.000 anos de distância a Paulo, porque a própria pregação dos apóstolos considerava toda a história da humanidade ao pregar o Evangelho. Quer dizer, a mesma mensagem que tinha autoridade lá tem cá, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que nós afirmamos, sem medo, com a Bíblia aberta, que o Evangelho é absoluto, exclusivo e cristocêntrico. Embora o Evangelho seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ainda assim, ele é uma mensagem escandalosa e inacreditável para um mundo caído. Humanamente falando, Paulo tinha motivos para se envergonhar do Evangelho, pois o Evangelho era contrário a tudo o que ele cria antes da conversão, e uma verdade que os seus contemporâneos consideravam. Para o judeu, o Evangelho era uma blasfêmia, pois afirmava que Cristo era o próprio Deus encarnado. Paulo sabia que toda vez que falasse do Evangelho, ele seria completamente rejeitado, ridicularizado, a menos que o Espírito Santo movesse o coração e a mente das pessoas. Hoje, o evangelho primitivo não é menos ofensivo, pois contradiz cada dogma ou ismo da cultura contemporânea. Então, relativismo, pluralismo, humanismo. Porque vamos pensar no relativismo, um sistema de crença baseado na absoluta certeza de que não há absolutos. Perceba o tamanho da hipocrisia nas pessoas que buscam a verdade, mas ordenam a execração pública de qualquer um que seja louco o suficiente para dizer que encontrou a verdade. De fato, hoje nós vivemos uma idade de trevas autoimposta. E isso fica bem claro porque o homem natural é uma criatura caída, moralmente corrupta e anseia por autonomia. Ele odeia Deus porque Deus é justo. Ele odeia a lei de Deus, pois esta censura e restringe o seu mal. E odeia a verdade porque ela expõe e perturba o que ainda resta de consciência humana. Portanto, o homem caído empurra para longe a verdade, especialmente a verdade sobre Deus. E não é o caso de um Deus que se esconde, mas de um homem que se esconde de Deus. E o problema não é só o intelecto do ser humano, mas a sua própria vontade. Porque o ser humano nega uma moralidade absoluta na esperança de aquietar a sua própria consciência. Ele tenta tirar da cabeça o julgamento que ele sabe que é inevitável. E por isso o evangelho cristão é escandaloso para o homem, pois faz justamente aquilo que ele quer evitar. E o que o homem quer evitar? Rejeitar a sua autonomia e se submeter a Deus através do arrependimento e a fé em Cristo. Mas não é só o relativismo, como o pluralismo.
Este é um sistema de crença que põe fim à verdade, declarando tudo como sendo verdade. Pode parecer estranho, mas os cristãos do primeiro século eram perseguidos como ateus, porque existiam várias imagens de deuses em tudo quanto era nação, e a religião era um negócio em expansão, assim como hoje. O mundo religioso inteiro estava indo muito bem, até que o cristianismo apareceu e declarou: não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então a igreja negava aos Césares como veneráveis, recusavam dobrar os joelhos a todos os outros deuses e confessavam somente a Jesus como Senhor de todos. E essa aparente arrogância foi recebida com fúria e intolerância, contra a intolerância cristã. E perceba que o mesmo cenário se apresenta hoje. Contra toda lógica, nós ouvimos que todas as visões com relação à religião e à moralidade são verdadeiras, não importa quão radicalmente diferentes ou contraditórias elas sejam. Contudo, o pluralismo não resolve o problema, nem traz cura. Ele somente anestesia o paciente para que ele não mais sinta ou pense. E esse é o problema do Evangelho, porque ele força o ser humano a alguma conclusão. Porque o verdadeiro Evangelho é radicalmente exclusivista. Porque Jesus diz que existe apenas um caminho, uma verdade. E é justamente ele. E todos os outros caminhos não são verdade, de forma nenhuma. E por fim, o humanismo, que é o sistema de crença onde o homem é o centro de todas as coisas. Porque o ser humano conseguiu fazer de si mesmo o centro, a medida e o fim de todas as coisas. Ele louva a sua dignidade inerente, demanda homenagem à sua autoestima e promove a sua própria satisfação e realização como o bem maior. É por essa razão que o Evangelho é um escândalo ao homem caído, pois expõe a sua desilusão sobre si mesmo e o convence de seu estado caído e de sua culpa. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.